O Juventude, no mês de junho, celebra duas datas importantes. No dia 29 de junho de 1913, era fundado o Esporte Clube Juventude. E no dia 27 de junho de 1999, o Juventude conquistava a Copa do Brasil. E para falar dessas datas tão importantes, vamos conversar com o torcedor do Juventude, o João Ricardo da Silva Melo, que esteve no Maracanã acompanhando o título da Copa do Brasil. João, como que iniciou sua paixão pelo Juventude? Eu comecei a torcer para o Juventude quando eu praticamente cheguei em Caxias. Eu cheguei em Caxias em 1974, né? E a gente começou a jogar caju na escola e eu comecei a jogar pelo time do Juventude, né? E fui assistir meu primeiro caju no Centenário, ao qual o Juventude ganhou de 3-1, gol do Plain, que foi o meu ídolo na época. E ali eu comecei a torcer para o Ju, né? Me associei lá nas piscinas e automaticamente eu tinha acesso ao estádio. Desde 74 praticamente eu sou sócio do Juventude e torço para esse time que tem me dado muitas alegrias. O Juventude já conquistou o Campeonato Brasileiro da Série B em 1994. Também foi campeão gaúcho invicto em 1998. E em 99 conquistou a Copa do Brasil no Maracanã. João, como foi acompanhar esse jogo na finalíssima lá no Maracanã? Um dos dias mais emocionantes da minha vida, sabe? Claro que a gente tem outras na vida, assim, fora o futebol. Mas falando especificamente do futebol, foi o dia mais emocionante da história do Ju e automaticamente da minha história, né? Torcedor do Ju. Foi um dia assim marcante, eu lembro perfeitamente até hoje, a semana ali, depois do jogo aqui no Alfredo Jaconi, a nossa ida para o Rio de Janeiro, o nosso acesso ao Maracanã, aquela torcida do Botafogo que lotou lá, que eles também se emocionaram pela derrota, né? Então a gente também notava isso e a gente estava ali num cantinho, só protegido por uma cordinha com os brigadianos. Foi um dia bem emocionante. Mais de 100 mil pessoas estiveram no Maracanã para acompanhar o título do Juventude diante do Botafogo. Como foram os bastidores desse jogo? Nós fomos até Porto Alegre para ir de avião, né, até o Rio. A gente chegou lá no sábado ainda, né? Então a gente ficou num hotel ali em Copacabana e nessa noite, assim, de sábado para domingo, praticamente eu não consegui dormir. E aí, com meus amigos que nós estávamos ali no hotel, 5 da manhã nós acordamos e fomos ali para a Orla, em Copacabana, né? E quando foi pelas 9, 10 horas, começou a chegar todos os ônibus do Juventude que invadiram a Copacabana. Então ali também já começou a emoção por ali, né? A gente vendo todos aqueles ônibus e já começamos a entrar no clima, né? E aí no dia do jogo que a gente foi pro estádio, foi meio que loucuragem, porque o ônibus deu praticamente a volta no Maracanã e a gente via aquele povo todo. Tivemos que fechar as cortinas do ônibus, porque começou a voar muita latinha de cerveja, muita pedra. A gente ficou meio apavorado, né? E outro detalhe também foi quando a gente entrou na catraca, os nossos ingressos eram falsos. E aí a gente se apavorou, a gente não sabia o que fazer, porque não permitiram que a gente entrasse pelas catracas, né? Aí a pessoa que nos acompanhou no voo, eu não sei o que ela fez lá, ela conseguiu para nós acessar pela lateral. E aí entrou todo mundo que tinha com o ingresso falso e a gente entrou pela lateral. O que você pode nos relatar da arquibancada nesse jogo decisivo? Bem, durante o jogo, normalmente aqui no estádio Alfredo Jaconi a gente fica sentado, a não ser a torcida organizada, né? Naquela época, né? Hoje o pessoal já gosta de assistir um pouco mais de pé. Eu fiquei o tempo todo de pé, praticamente na parte bem em cima das escadas, da escadaria. Eu fiquei praticamente sozinho, encostado numa grade,
porque a gente ficou com medo daquela torcida do Botafogo, que elas ficaram muito perto de nós, né? Então o jogo foi muito tenso, né? Imagina 90 minutos ali, o Botafogo naquela pressão, e eu fiquei torcendo de pé, né? Quando terminou o jogo, eu estava praticamente endurecido, assim, eu não conseguia quase que me mexer, porque foi muito tenso, né? Principalmente quando o árbitro reserva levantou a placa de 3 minutos, foi os 3 minutos mais longos do jogo, né? Mais longo que os 90 minutos praticamente. Então, quando terminou o jogo ali, que o árbitro levantou o braço, a gente se abraçou, a gente praticamente quase caiu na arquibancada, foi aquela alegria. Já veio os ambulantes lá do Rio vender faixa para nós, eu tenho inclusive a faixa de campeão. A gente tirou muitas fotos, choramos muito, normal, né? E foi aquela emoção. E a gente ficou comemorando ali, vendo a tristeza, inclusive, dos botafoguenses, que também é uma coisa triste, né? Infelizmente, alguém tem que ganhar ou tem que perder, né? No primeiro jogo, o Juventude venceu no Alfredo Jaconi pelo placar de 2-1. No jogo da volta no Maracanã, foi 0-0. E para ti, qual foi o momento mais importante nesse jogo no Maracanã? Que foi um ataque do Botafogo, que eu não me lembro o nome do jogador do Botafogo, era um camisa 10, canhotinho, inclusive depois ele jogou aqui no Juventude. Ele entrou pelo lado esquerdo, acho que fez uma tabela, alguma coisa assim, e ele chutou e a bola bateu na rede pelo lado de fora. E do ângulo que nós estava, a nossa torcida, deu a impressão que a bola tinha entrado. Inclusive até a torcida do Botafogo de um lado vibrou. Aquele momento ali foi um momento assim de tristeza e de alegria ao mesmo tempo, entendeu? Porque foi um lance muito rápido e se o Botafogo fizesse um gol naquele momento, praticamente eles iriam ganhar o jogo, né? Então foi um momento bem marcante que eu lembro perfeitamente. E um outro lance também foi uma entrada de um meia, praticamente dentro da grande área, né? Ele entrou, chutou, tinha muita gente na frente, muitos jogadores ali, e o Emerson defendeu com o pé. Foi um lance assim, porque o Emerson era um baita goleiro, né? Então foi uma defesa muito importante também naquele momento do jogo. Como foi a comemoração e esse retorno para Caxias do Sul? Então a gente comemorou ali um pouco, já tivemos que ir direto para o aeroporto, né? Ficamos ali tipo uma meia hora só, já entramos no ônibus, inclusive foi outra aventura na volta do Maracanã até o aeroporto, porque nós tivemos que passar pela linha vermelha e o motorista, como já estava perto de fazer o check-in lá no aeroporto, o motorista teve que ir numa velocidade muito grande, então a gente meio que se apavorou ali, ele foi muito rápido e a gente comemorando dentro do ônibus, né? E sabendo que lá no Maracanã ainda tinha o pessoal comemorando, mas foi bem legal, porque depois no avião a gente pôde comemorar bastante também. A gente chegou aqui praticamente antes da delegação, né? A gente pôde vir aqui no estádio para comemorar. Então foi isso, né? A gente não teve muito tempo de ficar lá depois do jogo comemorando, mas comemoramos aqui no estádio Alfredo Jaconi. O dia 27 de junho de 1999 é marcante. E quais outras histórias você pode relatar para o Torcedor Papo? Bem, eu acho que a história que marca muito para mim também foi a chegada lá, né? Quando nós chegamos de ônibus, que a gente veio do hotel para ir para acessar o Maracanã. A gente tudo naquela alegria, tudo, né? Com os vidros fechados, tudo. Quando nós descemos do ônibus, nós tivemos que passar praticamente num corredor polonês de torcedores do Botafogo. Era assim, tipo uns 20, 30 mil torcedores. E nós tivemos que passar num corredor polonês e sabe que eles sempre com aquelas piadinhas de gaúcho e tal, dando tapinha na cabeça da gente. E ali foi meio que apavorante aquela situação, né? Porque a gente tinha mulheres no nosso grupo, né? Tinha inclusive a minha irmã, estava junto. O Juventude comemora mais um ano de fundação no dia 29 de junho.
E o que o clube significa para você? O Juventude, assim, na realidade, eu acho que para todo torcedor que torce, que nem eu, né? Ele praticamente é a vida da gente, né? É a religião, é a família, os amigos. E a gente está sentindo isso agora com essa pandemia, que a gente sente tanta falta, a gente vê como o futebol e como o clube, especificamente que o Juventude, é importante para nós, né? Aqui eu tenho muitas amizades que eu criei aqui no Alambrado, aqui nas arquibancadas, né? Então a gente praticamente tornou uma família, né? A gente tem o grupo dos 13, que foi criado aqui, a gente participa, a minha filha me acompanha hoje, eu vejo assim os jovens também vindo, então eu considero a minha segunda família aqui, o Esporte Clube Juventude. E eu estou sentindo muita falta, inclusive, né? Porque eu acho que como todo mundo, né? Tá louco de vontade que volte. E o Juventude é um amor que todo torcedor que sabe, qualquer outro time, que é um amor que não tem muita explicação, né? Conversamos com um torcedor fanático do Juventude, o João Ricardo da Silva Melo. Ele que acompanhou o Juventude na final da Copa do Brasil de 1999 no Maracanã, com mais de 100 mil torcedores. Junho, que é uma data muito importante para o torcedor papo. Afinal, é o ano de fundação, 1913, e também o ano da conquista da Copa do Brasil de 1999. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.